Vamos nessa, meu povo. Vamos iniciando aqui mais uma aula, tá? E dessa vez a gente agora está no último parágrafo, a proposta de intervenção social. Então, tivemos aí muitas aulas que foram ofertadas anteriormente, né? A gente vem, nós estando vendo o texto do Enem, período por período, parágrafo por parágrafo, a organização. E até então, nós temos aqui nos deparado com o sucesso do curso por conta do sucesso da escrita de vocês. Até então, a gente tem visto, né, muitos textos muito bons, tá? E a tendência é que esses textos eles se configurem na sua plenitude, né, no final agora do curso, mostrando todos os períodos e todos os elementos do texto, para depois a gente ir debater tema e fazer os ajustes necessários nas redações, nos projetos textuais de vocês. Na deixa, a gente hoje está começando mais um módulo, e o módulo de hoje tem relação com a proposta de intervenção social. Só lembrar para vocês que, antes de falar da proposta, eu quero que vocês saibam que o texto do Enem, ele é muito interligado. Do primeiro ao último parágrafo, a gente vê, vocês vão perceber que é um circuito, e é um circuito muito bem fechado. Na introdução, aponta-se o tema, juntamente com as problemáticas, que são os dois argumentos. Esses dois argumentos, eles são debatidos e discutidos no desenvolvimento, então a gente tem dois parágrafos aí para discutir essas duas problemáticas, e como eu digo a vocês que o circuito é fechado, no último parágrafo, a proposta de intervenção, ela tem como característica solucionar essas duas problemáticas, trazer as duas propostas de intervenção, né, para solucionar os problemas que foram ditos no desenvolvimento, sem deixar nenhum dos problemas de fora. Então, nós vamos apresentar para vocês como características gerais, e a primeira característica geral da proposta de intervenção que vocês devem ter o cuidado é de realmente propor, né, trazer uma intervenção das duas problemáticas do desenvolvimento para fechar o circuito do texto. Então, Valério, eu costumo problematizar no D1 a mídia e no D2 o governo. Eu estou trazendo esses dois que são, assim, duas problemáticas mais fáceis de vocês entenderem. Mas já falei para vocês, né, lá no início do curso, que não só o governo, não só a mídia, mas há necessidade de, a depender do tema, vocês trazerem argumentos mais autorais e argumentos até então melhores, né, mais bem definidos. Pode até ser o governo, mas não só a omissão governamental. Eu disse a vocês que vocês precisariam caprichar, trazer algo a mais na apresentação desses argumentos. Então, eu estou aqui trazendo o governo e a mídia só para ficar mais didático e explicativo para vocês. Então, quando vocês trazem o governo e a mídia, governo, desenvolvimento, mídia, desenvolvimento 2, a solução ou a proposta de intervenção social, o parágrafo, é o lugar onde vocês vão resolver esses dois problemas e têm que resolvê-los, certo? Vocês não podem resolver o governo e deixar a mídia de fora, ou resolver a mídia e deixar o governo de fora. Os dois problemas, os dois argumentos, as duas problemáticas, elas precisam ser resolvidas, tá? Elas precisam ser resolvidas urgentemente. Se isso não acontece, então vai haver aí uma falha na competência 3, e a gente vai explicar isso em aulas futuras, quando vocês forem entender, a gente explicar as 5 competências bem direitinho para vocês. Uma outra característica, resolvendo os dois problemas, pessoal, uma outra característica falando em competência é que esse último parágrafo,
o parágrafo final, ele tem uma competência exclusiva para ele, que é justamente a competência 5. Na competência 5, pessoal, vai ser avaliado aí, né, em 200 pontos esse último parágrafo. Então, vocês têm nesse último parágrafo, na verdade, uma estrutura que vocês perfeitamente vão conseguir fechar essa nota. No meu ponto de vista, o último parágrafo é o parágrafo mais fácil dos 4. Então, ele sendo o mais fácil dos 4 de se produzir, eu também chego à conclusão que a competência 5, que é a competência da proposta de intervenção social, essa competência vocês precisam tirar os 200 pontos. Vocês precisam organizar esse último parágrafo para os 200 pontos vir pela facilidade, e a gente vai mostrar a vocês como é que vocês vão construir a proposta de intervenção de vocês, proposta essa que faz parte de um critério avaliativo, como eu estou dizendo a vocês, a competência 5. A última competência avalia o último parágrafo, que é a proposta de intervenção, tá? Proposta essa, pessoal, que vocês precisam respeitar os direitos humanos. Em Enems anteriores, o desrespeito aos direitos humanos valeria o aluno zerar a redação por completo. Não aceitava, assim, no último parágrafo, haver o desrespeito, e o desrespeito ele geraria perda total da nota do Enem, da redação. E mudanças posteriores, né, mudanças recentes, fizeram que o desrespeito ele zerasse a competência 5, e vocês não vão fazer isso, né? O desrespeito aos direitos humanos é vocês mandarem matar alguém, é vocês mandarem prender alguém, expulsar alguém do país. Depois a gente vai ter uma aula que eu vou trazer para vocês possíveis textos, ou possíveis não, textos que cometeram esse problema, textos que cometeram desrespeito aos direitos humanos e zeraram aí a competência 5, zeraram a competência da proposta de intervenção social. Então, características gerais. Combater ou trazer uma solução para os dois argumentos. Características gerais até então. O último parágrafo, ele compõe um dos critérios, né, ele tem um critério específico, que é avaliado em que o aluno ele tira e pode chegar aos 200 pontos de uma maneira fácil. Precisa-se, dentro da proposta, respeitar os direitos humanos, certo? E esses outros, olha, precisa ser viável e coerente com a realidade, deve detalhar como a ação acontecerá. Tudo isso, todas essas características a gente vai mostrar bem direitinho e mostrar também possíveis problemas dentro dessa proposta, né? A proposta, como a gente está trazendo, ela deve ser viável, né? Ela deve atender a uma realidade, a um acontecimento real, e não uma proposta mirabolante, né? E você também, ao trazer a proposta de intervenção social, você também não precisa trazer uma proposta autoral, né? Uma proposta diferencial inovadora, né? Em outras palavras, a proposta é uma proposta simplista que resolva os dois problemas, já é uma proposta muito boa. E assim, pessoal, Valério, você está nos afirmando que a proposta de intervenção social é um parágrafo fácil. Você está dizendo que uma das características é que, dentro dos critérios do Enem, há um critério exclusivamente para o último parágrafo, que é essa proposta, que a gente não deve desrespeitar os direitos humanos, mas como é que eu vou fazer essa proposta? Quais são as características gerais? O que é necessário para me tirar os 200 pontos na proposta de intervenção? Aí nós vemos aí, gente, a parte dos 5 elementos que são obrigatórios na proposta de intervenção, tá?
Vocês vão fazer aí uma ou duas propostas que contenham 5 elementos. Lá na frente, na próxima aula, a gente vai explicar como vocês podem organizar-se uma ou em duas, mas eu vou mostrar aqui, geralmente, quem são esses 5 elementos, para vocês entenderem. Depois eu vou dizer a vocês, Valério, uma proposta ou duas propostas. Então, a gente vai dizer isso na aula futura, na aula seguinte. Mas eu quero apresentar de maneira geral, em linhas gerais, pessoal, quem são esses 5 elementos. Nós vamos ter aí a ação, o agente, o meio, o efeito, que a gente chama de finalidade, e o danado detalhamento. Esses 5 elementos, eles são obrigatórios. Para dentro de cada proposta de intervenção que vocês trouxerem, pelo menos uma das propostas, a necessidade dessa proposta estar completa com esses 5 elementos. Tá? O primeiro deles, o mais importante, porque ele é que vai moldar a proposta, ela toda vai estar interligada a esse elemento, é a ação. Não é nem modo. A ação é como você vai resolver o problema. Como você vai resolver, qual é a ação necessária para resolver a omissão governamental. Qual a ação necessária vai resolver o impacto negativo que a mídia traz ao não debater determinado assunto. Então, a ação é o elemento que liga os demais, como o agente, o modo meio e a finalidade. Tá? Essa ação ela é o elemento principal da proposta de intervenção e é um elemento obrigatório para que a ação de vocês, ou para que a proposta de vocês esteja acontecendo. E a ação, pessoal, ela é verbal, ela é verbalizada. É o modus operandi, como as coisas devem acontecer. Então, mostrando aqui a vocês, pessoal, eu trazendo aqui dentro desse material, nós temos o primeiro aqui, a ação, olha, de maneira geral, certo? O que será feito dentro dessa proposta, na proposta que vocês trouxerem para o texto de vocês? Alguns exemplos: criar campanhas, fiscalizar, investir, promover, ampliar, construir. A ação, ela sempre está ligada a um verbo de ação, né? Um verbo proativo, que vai ativar algo a ser feito. Então, é necessário que deve acontecer o quê? Nós só temos que ter um cuidado com esta ação, porque determinados verbos, eles não vão, em determinados temas, funcionar como ação válida. O verbo conscientizar, por exemplo. Se eu não estou enganado, nós tivemos aquele tema manipulação. O tema é muito grande, eu nunca decoro esse tema. Manipulação do comportamento do usuário, tal. Esse tema, na época, se você tivesse usado o verbo conscientizar como ação, a ação naquele tema era considerada como uma ação nula. O corretor, ele não consideraria, ele não contaria esse elemento como elemento válido. Determinados temas, depois eu até vou pegar a justificativa, mas em determinados temas, esses verbos, principalmente o verbo conscientizar, ele não vai funcionar como uma ação válida. A gente vai trazer na aula quais são esses verbos para vocês terem o cuidado em determinados temas. A banca corretora é que vai estar fazendo a avaliação desse processo, certo? Mas verbo como fiscalizar, investir, promover, ampliar, construir, criar, são verbos
proativos em que vocês podem usar a depender, eu já falei para vocês no início da aula, a depender do seu argumento, de como você vai organizar e como você vai mitigar, né, resolver o problema lá do seu argumento. Então, pessoal, o primeiro elemento é a ação. Por meio da ação, a gente vai estar interligando um outro verbo, não é nem um outro verbo, um outro critério, que é um outro elemento, que é o agente, certo? O agente é quem é que vai resolver essa ação. Eu costumo dizer, pessoal, que dentre as problemáticas, principalmente dentre os atores sociais, que vocês colocam lá no desenvolvimento como culpados, o governo, a mídia, eles são problema do desenvolvimento e eles podem ser a solução na proposta de intervenção. Então, eu costumo dizer, se o governo ele não investe em políticas públicas, lá na proposta de intervenção, se ele não investe no desenvolvimento, ele é problemático lá, você está citando o problema e comprovando, na proposta ele deve investir em políticas públicas. É usar a lógica, não que ele passe, não que dentro da proposta de vocês façam só esse inverso, né? Que ele não resolve num canto, ele vai resolver no outro. Vocês podem ampliar essa ação do governo, certo? Mas é só uma ideia para vocês terem, só para vocês terem uma ideia para vocês terem uma ideia a ser usada no texto de vocês. Então, quem vai agir diante dessa ação? O governo, as prefeituras, as escolas, os vários ministérios, as empresas, ONGs, mídia. Depois a gente vai trazer uma lista de agentes que podem resolver aí a proposta de intervenção de vocês, certo? Então, esse é o segundo elemento. A ação ela é obrigatória, que é o primeiro elemento. O segundo elemento é o agente, tá? O terceiro elemento, pessoal, é o modo meio, né? O modo meio é como essa ação será realizada, por meio de quê? Aí, pessoal, percebam, deixa eu explicar aqui a vocês. Percebam que esse modo meio, né, alguns desses elementos precisam estar bem demarcados, para que o meio na proposta de intervenção de vocês possa ser validado, tem que ter alguma expressão que marque. Essa expressão é por meio de, por intermédio de, através de. Então, essas expressões elas vão marcar e elas vão contar o elemento na proposta de intervenção social de vocês. A partir do modo meio, certo? Vocês vão separar o modo meio e o próximo elemento que eu vou explicar para vocês por meio de vírgula. Então, o governo deve fazer isso, tal, 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 vírgula, por meio de. Não esqueçam que entre uma ação ou entre um agente, o meio, o modo meio e o próximo elemento, que é o efeito, devem estar entre vírgulas. Não esqueçam disso, certo? Isso aí vai contar aí nota na proposta de intervenção. Então, o terceiro elemento que é obrigatório, como é que essa ação será realizada? Por meio de quê? Campanhas educativas, por meio de investimentos públicos, por intermédio de parcerias, através de plataformas digitais. Então, vocês trazem essa expressãozinha por meio de marcar esse terceiro elemento. Cada elemento desses, pessoal, cada elemento desses, estando presente na proposta, cada elemento desses vai contabilizar 40 pontos. 40 pontos da ação, só uma ação resolve. 40 pontos do agente, só um agente. Você pode botar 3 de uma vez, mas a gente só vai contar um. E 40 pontos do modo meio. Lembrando que todos esses elementos numa proposta só, certo? Depois eu até vou explicar, mas eu vou dar um spoilerzinho. Valéria, eu trouxe uma proposta para resolver o governo com ação, meio e
agente. Na outra proposta para resolver a mídia, eu trouxe a ação, a finalidade e o detalhamento. Conta os 5, não. Para contar os 5, eu tenho que uma proposta ser completa, certo? A outra pode até ser incompleta, mas uma tem que ter os 5 elementos. Uma, certo? O elemento da segunda não vai contar para a primeira. Fique isso bem claro, mas eu vou recapitular isso na aula seguinte, tá? Gente, terceiro elemento, ou terceiro não, terceiro já foi, que é o modo meio. Quarto elemento, a finalidade. Tem até um macetezinho para esse elemento da proposta de intervenção, que eu vou explicar agora para vocês. A finalidade, não subiu, tá aí. A finalidade, gente, é o efeito, que a gente chama de efeito. O efeito é para quê? Qual é a finalidade? A fim de que a gente vai resolver essa ação, certo? É a finalidade, é o para quê, certo? Então, se o governo deve investir por meio de... esse elemento também ele é separado por vírgula, certo? Ele geralmente, ele é um dos últimos elementos. Se ele não for o último, ele é o penúltimo, certo? Então, a gente coloca a finalidade e um outro detalhe que eu gostaria de dizer para vocês. Geralmente, pessoal, a finalidade da proposta dá para vocês resolverem, a depender de como a gente vai organizar essa proposta, isso aí vai ficar para uma outra aula, mas a finalidade da proposta a gente pode resolver o problema do primeiro argumento e o problema do segundo argumento, dentro desse elemento, dentro da finalidade. Então, para que eu vou resolver a minha ação? Com a finalidade de resolver ou de reduzir desigualdades, a fim de promover conscientização, a fim de garantir direitos, com a finalidade de diminuir impactos ambientais. Então, para deixar bem marcadinho para o corretor ver a sua proposta de intervenção e ver esse quarto elemento, você vai marcar esse quarto elemento com essa palavrinha. A fim de, com a finalidade de. Então, são palavras que marcam com o fito de, que é a mesma coisa que a finalidade de. São palavrinhas que marcam o elemento chamado efeito. Mais uma vez, esse elemento vocês têm que deixar ele por meio de vírgula. Antes dele, vírgula a fim dele, vírgula com o fito dele, vírgula com a finalidade dele. Não esqueçam disso. E, como eu falei para vocês, essa finalidade a gente pode tanto resolver o D1, como a gente pode resolver o D2. Depois eu vou mostrar para vocês em um parágrafo, certo? Por fim, pessoal, vem aí o danado do detalhamento. Esse danado detalhamento é geralmente onde o aluno ele se perde mais, né? Esse danado de detalhamento que vale 40 pontos, ele é uma informação a mais, uma informação adicional sobre qualquer um dos elementos anteriores. Aí a gente vai ter, pessoal, uma aula específica para explicar para vocês como vocês podem detalhar. É uma informação a mais que eu vou dar ou no agente, uma informação a mais que eu vou dar ou na ação, uma informação a mais que eu vou dar no modo meio, ou uma informação a mais que eu vou dar lá no efeito, na finalidade. Eu preciso só de um detalhamento. Se eu detalhar o agente, já era. Se eu detalhar a ação, já era. Se eu detalhar o modo meio, já era. E se eu detalhar o efeito, já era. Eu só preciso de um. Valério, detalhei o agente. Não preciso detalhar o meio, a ação e o efeito. Não, você já detalhou o agente. Mas se eu quiser detalhar dois, se eu quiser detalhar o agente e o efeito, perfeito. Pode fazer isso. Quanto mais você detalhar, mais o corretor não vai ter perigo de tirar nota sua, porque você está detalhando muitos elementos. Então, esse elemento específico, você vai ficar despreocupado. Mas isso daí, pessoal, a gente vai explicar
em uma outra aula. Esse elemento aí, gente, ele é obrigatório, tá? Então, como eu disse a vocês, a gente vai ter uma aula específica de como é esse detalhamento, tá? Então, a gente vai deixar aí essa explicação lá para aula, para as aulas futuras. Mas, só explicando a vocês que esses são 5 elementos que caracterizam a proposta de intervenção. Caracterizando a proposta de intervenção, esses 5 elementos, pessoal, eles lhe dão, né, a oportunidade de vocês tirarem 200 pontos na última competência, que é a competência que vai fazer a avaliação deles, dos 5, sendo que esses 5 elementos, eles precisam ser validados, certo? Precisam acontecer de forma válida no texto de vocês, tá? Alguém tem alguma pergunta até então, alguma dúvida em relação a essa proposta? Então, características gerais, pessoal. Proposta de intervenção. Resolver as duas problemáticas. Proposta de intervenção social. Respeitar os direitos humanos. Proposta de intervenção social. Tem uma competência exclusiva, um critério exclusivo para esse último parágrafo, para a organização desse último parágrafo. Até aqui, gente, eu não estou nem trazendo a estrutura. Depois eu vou mostrar para vocês a estrutura e vou mostrar como é fácil a gente estruturar, a gente fazer esse último parágrafo e tirar os 200 pontos, apesar dos pesares. Porque tem aluno, pessoal, por que você está dizendo isso, Valério? Apesar dos pesares. Tem alunos que conseguem claramente trazer os 5 elementos para dentro da proposta, deixa muito nítido e muito claro. Só que tem corretor que não vê, ou por alguma preguiça, não sei o que é, ele prejudica o aluno tirando 40 pontos, dizendo que a proposta desse aluno não teve determinado elemento que teve. Foi por realmente competência de não ter lido direitinho o último parágrafo, não ter lido a proposta, não sei o que foi que aconteceu, o que acontece. Tem determinados corretores que fazem isso. E a gente tem que torcer para dentro de um texto da gente pegar um corretor bom, um corretor coerente, um corretor que não vá punir a gente justamente, porque as injustiças, elas acontecem. A proposta de intervenção é um parágrafo onde vocês podem ser penalizados injustamente por uma má correção ou não olhar atento de determinado corretor, certo? E a característica geral para vocês tirarem os 200 pontos nessa proposta é uma proposta válida que contenha os 5 elementos: a ação, que intermedia os demais, né? O agente, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Certo, pessoal? Galera, nós temos também aqui um exercíciozinho para vocês estarem fazendo e enviando, né, para mim, sobre o tema dessa semana, que são o quê? O tema é as vulnerabilidades das cidades brasileiras diante das mudanças climáticas. Então, tem esse exercíciozinho para vocês depois fazerem, né? Mandarem para mim, um exercício bem prático, e vai ajudar vocês a pensarem e a formularem a proposta de intervenção. Mas estando diante de um texto, pessoal, vocês já sabem, só para a gente finalizar aqui, o percurso do texto do Enem é tema, argumentos discutidos no desenvolvimento e a proposta de intervenção para selar o ciclo do texto, né? A gente tem lá no parágrafo a proposta de intervenção social para resolver esses problemas. Vai ser disponibilizado no grupo, vou botar na plataforma, certo? Eu vou colocar esse material na plataforma, já subi o material da aula passada e vou subir esse material agora para vocês estarem mandando esse exercíciozinho. Beleza? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida diante desse assunto bem fácil, bem dinâmico. Só queria dizer a vocês que, olha, nas aulas seguintes a gente vai novamente falar
tocar na proposta com mais cuidado, mostrando a estrutura, mostrando que são os elementos válidos, mostrando cuidado com determinados verbos para caracterização, mostrar o detalhamento, certo? Então, tenhamos esse cuidado. Teve alguma mudança nesse parágrafo? Por hora, não. Por hora, na mudança que aconteceu, né, no Enem do ano passado, está mais voltada, as mudanças estão mais voltadas para competência 2, 3 e 4. Mas a gente vai ficar de olho na formação, né, nas formações dos corretores aí pelo Brasil afora, e qualquer mudança a gente vai trazer e dizer para vocês terem determinado cuidado. Até então, a proposta de intervenção ela se mantém intacta, né? Só o cuidadozinho dessa explicação inicial para vocês terem e fazerem uma ótima proposta, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação.